Pois é, e já que a gente está falando de abertura de empresa, um pouco de economia aí, o GDF lançou um pacote, anunciou ontem um pacote de 300 milhões de reais em obras. Quem vai explicar um pouquinho mais para a gente é a Maíra Guedes, porque isso é uma espécie, uma tentativa de remédio contra o desemprego aí, Maíra. É uma ótima alternativa nesse momento, né, Portanova? Foi um anúncio feito pelo governador Ibanez Rocha no DF no ar, numa entrevista em que ele abordou vários assuntos, e essa questão que foi uma questão muito bem-vinda diante da pandemia. Seguindo a mesma tendência de todo o Brasil, a gente também enfrenta os resultados, os prejuízos econômicos em decorrência da pandemia, muitos desempregos, muitas empresas fecharam, e a gente aqui no Distrito Federal também vem acompanhando esse crescimento nos números. De acordo com a PED, que é a pesquisa de emprego e desemprego aqui no Distrito Federal, nós temos hoje 330 mil desempregados. A gente aumentou também a taxa de desemprego, né, o percentual. Em abril, a taxa era de 20%, em maio subiu para 21%. O governador demonstrou, inclusive, a preocupação com esse aumento, prevendo uma margem de 400 mil desempregados aqui no Distrito Federal em decorrência da pandemia do coronavírus. Então, esse pacote de obras, 300 milhões de reais destinados a várias obras aqui no Distrito Federal, vem justamente para gerar empregos. Ele chegou a anunciar algumas obras, né, que serão realizadas aqui no Distrito Federal, e a gente acompanha agora na reportagem de Márcio Freire. O Distrito Federal, assim como o país, enfrenta a crise da pandemia do coronavírus e, consequentemente, uma crise no setor econômico, já que muitas empresas tiveram que suspender as atividades. Uma pesquisa da Codeplan, divulgada no mês passado, mostra que em maio a taxa de desemprego no DF ficou pouco mais de 21%. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o percentual atingiu mais de 19% de desocupados. Em abril, o percentual era mais de 20% de desempregados. No mesmo período de 2019, o número era quase 20%. O estudo apontou ainda que 330 mil pessoas já perderam o emprego. Em entrevista à Record TV, o governador Ibanez Rocha disse que o nível de desemprego deve aumentar, principalmente depois da pandemia. A crise do coronavírus é uma crise difícil, porque é uma crise de saúde. Mas nós vamos vir na sequência com a crise do desemprego, que é uma crise muito difícil de se retomar. A economia toda já está apontando nesse sentido. Nós estamos tratando aí de um PIB negativo em torno de 6%. E isso é um desastre na vida das pessoas, isso é um desastre na vida das famílias. Nós temos uma projeção que nós vamos chegar próximo a 400 mil desempregados no Distrito Federal. Serão mais 100 mil pessoas desempregadas no Distrito Federal, o que nos deixa muito preocupados. Para tentar reduzir os impactos, o GDF prepara um pacote de obras no valor de 300 milhões de reais. Os recursos serão aplicados na construção de viadutos, reformas de tesourinhas e também a reforma da estrutural, onde todo o asfalto será substituído por pavimento de concreto. As obras anunciadas são as medidas para gerar mais emprego na capital federal. A Terracap vai entrar com o projeto Águas de Brasília, que é aqui no final desse trecho da Asa Norte, fazer a captação de águas, e também outras obras pequenas, que são obras que eu chamo de o ajardinamento da cidade. Quem está vendo aí, tem polêmica em torno de tudo, mas as tesourinhas estão sendo todas reformadas, a cidade está sendo cuidada. Eu estou ajustando isso tudo, por quê? Porque você contrata muitas pessoas nessa área. Então nós temos que ter um emprego que vai na veia, um emprego que vai direto para você retomar a economia. Um dos poucos setores que não foram atingidos por essa crise foi a da construção civil. E com o anúncio das novas obras, o presidente do Sinduscom espera um volume maior de contratações a partir de agora. Esse pacote anunciado pelo governador só vem a elevar o que diz respeito à expectativa, à esperança da gente continuar agora com, vamos dizer assim, o final das medidas de isolamento, da gente agora poder falar em aumento da atividade econômica do setor e não preservação. Isso porque aquela tendência que estava acontecendo no final do ano agora torna a acontecer de novo. Isso é muito bom para a sociedade de Brasília. Portanova, acompanhamos aí na reportagem que o setor da construção foi um dos setores menos atingidos com a pandemia. Em contrapartida, tivemos outros em que a defasagem foi muito grande, principalmente do setor de bares, restaurantes. Muitos professores também acabaram sendo demitidos.
Tivemos vários programas governamentais, sejam programas do governo federal, como também do GDF, benefícios que foram concedidos à população, que preencheram alguns requisitos justamente para não deixar a economia atingir patamares mais preocupantes. E agora a gente, com essa boa notícia do pacote de obras anunciado pelo governador Ibanez Rocha, justamente para movimentar essa economia, gerar mais empregos, isso casado também com essa expectativa de que os números comecem a baixar, os números de casos diagnosticados aqui no Distrito Federal nas próximas semanas. São os passos que estão sendo dados aos poucos, com base nos levantamentos que estão sendo realizados, justamente para que a gente sofra menos esse impacto, um impacto que também vai ser sentido muito já no próximo ano, né? Acompanhamos na reportagem que algumas dessas obras vão ser realizadas na cidade estrutural, com a troca de todo o pavimento, obras também no final da Asa Norte para captação de águas, as tesourinhas que já estão passando por reformas, elas também vão continuar com esse complemento. E como nós temos vários órgãos do Distrito Federal empenhados nessas obras, as pastas elas têm os seus projetos que já estão prontos, outros que estão em andamento e outros que estão aguardando a liberação dessa verba para que as obras de fato sejam iniciadas. Então o GDF pediu um prazo até para que passe a lista de todas as obras que de fato serão realizadas, mas o fato é que já foi confirmado que esses 300 milhões vão ser disponibilizados para várias obras aqui no Distrito Federal, obras que vão ajudar na infraestrutura da cidade, obras que são almejadas, aguardadas há muito tempo e ao mesmo tempo vem justamente para gerar o emprego, para dar uma aquecida no mercado, na questão econômica aqui do governo do Distrito Federal, né, Portanova? Exatamente. A gente vai acompanhar todo esse movimento, porque isso, claro, vai ter desdobramento em termos de emprego e na economia e certamente vai refletir nos índices que a gente sempre mostra aqui no DF no Ar. Obrigado, Maíra, pelas informações.